Desta vez vou experimentar gravar sem o pop-up filter no microfone porque eu não tenho estado muito feliz com os resultados que tenho obtido das gravações dos últimos tempos e talvez tenha a ver com a filtragem que o filtro faz e que acaba por não ser muito agradável porque a voz fica assim um pouquíssimo danificada. Saudações ao ouvinte do podcast, como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Carolina Ramos, hoje é dia 9 de outubro de 2023, são do momento 14h50 e seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde a mais um episódio do Congresso Botânico. Acabei de encostar um pouco a janela porque está a vir muito barulho lá de fora e, como já é certo e sabido neste podcast, eu não gosto que os meus vizinhos me ouçam a falar. Embora seja inevitável. Eu estou há não sei quantos dias com vontade de fazer maçã caramelizada e comer, quem sabe, com uns crepes ou fazer assim um crumble de maçã meio desenrascado. Então acho que vou aproveitar que estou com a casa vazia, com vontade de fazer o crumble, com tempo também. E vou preparar aqui o crumble de maçã ou a tarte de maçã, não sei no que é que isto vai dar, mas vamos todos descobrir ao longo do ano. Como estás? Eu estou a gravar já uma segunda-feira porque, tendo em conta os desafios da semana passada, eu não quero estar aqui a correr o risco nem estar a amassar-me mentalmente com o podcast, porque acaba por ser um pouco trabalhoso, sim, ter um podcast, e se eu em algum momento disser que é fácil, estou-vos a mentir, à brava, porque ter paixão por um projeto não é sinónimo de ser fácil de lidar com o projeto, e o podcast tem sido prova disso, sobretudo depois de eu me ter comprometido a gravar todas as semanas, coisa que, tirando uma ocasião ou outra, não se cumpre, mas na maior parte das vezes até tenho conseguido. Não é em vão que já estou no episódio 88, na verdade, contando com a numeração da rubrica do sexo, que tem uma numeração diferente exatamente para saberem que é um projeto à parte. Eu já gravei um total de 88 episódios para aqui, 87, 88, e é fascinante ter sempre algo para dizer de semana após semana, porque a tendência, pelo menos para mim, é de achar que não tenho nada de muito interessante para partilhar e que as pessoas não vão querer saber e que se vão cagar, mas não será apenas a síndrome do impostor a falar mais alto do que eu? Aquele momento ASMR do dia. Eu estava a ver uns vídeos no YouTube que me foram sugeridos pelo algoritmo. Primeiro sobre se vale a pena termos filhos, o outro sobre porque é que nós recebemos menos do que os nossos pais, apesar de termos um maior grau académico do que a maior parte deles. E tenho algumas considerações que quero partilhar. Sobre ter filhos, eu não sei se alguma vez abordei este tema aqui no podcast, mas eu tenho passado assim por umas fases em que conheço pessoas que obviamente têm uma opinião bastante vincada sobre se a mulher deveria ou não ter filhos, o que me preocupa também um pouco, porque eu fico a questionar-me como é que eu me dou com gente assim. Por outro lado, aparecem-me com argumentos que, de certo modo, até fazem sentido. Realmente, o corpo da mulher tem uma espécie de cronómetro que define se ela vai ou não ter filhos saudáveis, mas também não esquecer que a genética de um bebê não depende somente da incubadora natural, também depende do material genético que vem do outro progenitor, não é? Por isso acho que devemos também ter em conta, quando argumentamos com uma mulher, se ela deveria ou não ter filhos na idade que lhe convém,
Não usar apenas o argumento de que, se tiveres filhos muito tarde, há uma grande probabilidade de ele sair com determinadas deformações, como se fosse culpa exclusiva do corpo da mulher e não também do que o homem tem a oferecer. E as minhas considerações dos últimos tempos são sobre as minhas próprias escolhas. Porque eu até aos 20, ou um pouco antes disso, tinha intenções de ter filhos aos 28. E já estou com 25, só agora é que descobri o que é que quero fazer da vida e a cada dia que passa dou-me conta de que existe tanto mais que eu quero explorar e que se eu tiver um filho não me vai ser possível concretizar com tanta facilidade, porque isto é o que muitos evitam dizer, não contam, de certa maneira evitam, não sei se por revelar o que eles não chegaram a fazer ou outra coisa qualquer, mas a verdade é que ter um filho implica muita disponibilidade emocional, de tempo, financeira, e existem muitas pessoas frustradas no planeta exatamente porque foram com o rebanho, não é? É normal, se nós vivemos condicionados a determinadas ações, porque as pessoas à nossa volta só contribuem para a nossa falta de individualidade. Também é verdade que existem muitos pais frustrados, muitos filhos frustrados, porque os primeiros porque não escolheram ter os filhos e os segundos porque não foram escolhidos existir. E geram um ciclo de insatisfação e de muita negatividade no mundo, exatamente porque os pais, muitos pais, não consideram se devem ou não ter filhos. E é um perigo muitos de nós continuarem a defender que temos que ter filhos porque senão quem é que vai cuidar de nós? Temos que ter filhos porque assim temos companhia, temos que ter filhos porque isto e porque aquilo. Mas vocês alguma vez pararam para pensar se realmente querem ter filhos? E quanto mais eu penso nisto, mais concluo de que se calhar até não os quero ter assim tão cedo ou de todo. Porque, como eu digo desde sempre, os filhos não se fazem sozinhos. Como tal, eu quero dizer que não depende somente da minha vontade de ter um filho. Eu também tenho que ter em conta quem é que eu estou a escolher para ser o pai da criança, quem é que eu estou a escolher para partilhar aquela responsabilidade, quem é que eu estou a escolher para, nos momentos de dificuldade emocional, ter ao meu lado e eu também estar disposta a estar ao lado dessa pessoa. E muita gente não pensa nisto, as pessoas fazem por fazer. Eu sei que há filhos que são frutos de uma necessidade de manter o parceiro ou a parceira connosco. Eu sei que há pessoas que fazem filhos porque são pressionados a tal. Até foi muito engraçado porque no outro dia uma prima minha veio buscar um quadro que me encomendou e eu não sei se o barulho de fundo está a aparecer, mas se estiver, bem-vindos à minha cozinha. Uma prima minha veio buscar uma encomenda cá à casa e ela disse-me que foi à casa da avó paterna e que uma das coisas que lhe perguntaram acerca de mim nem foi se eu estava boa, nem foi se estou a cumprir com os meus objetivos, se estou feliz com a minha vida. Uma das primeiras coisas que lhe perguntaram foi se eu já tinha filhos. E eu ri-me à gargalhada, não é? Porque vou fazer o quê? Chorar também não é solução. Eu ri-me à gargalhada porque, primeiro, a ideia que se perpetua sobre o facto de uma jovem de 25 anos ter de obrigatoriamente ter filhos é alucinante. E depois porque, tendo em conta o que eu disse há pouco tempo, os filhos não se fazem sozinhos. Então, eu jamais, ou pelo menos vou tentar tudo o que estiver ao meu alcance para não dar um pai que não valha nem uma pepita de ouro.
à minha criança. E mesmo eu também não quero ser uma mãe da qual o filho se vá queixar. Houve um comentário nesse vídeo que vi sobre se vale a pena termos filhos, que dizia: é incrível como eu conheço imensa gente inteligente que poderia ser um parente, um progenitor, um pai incrível, mas são exatamente as pessoas inteligentes que escolhem não ter filhos. Talvez porque nós temos em consideração que, existem muitas coisas a ter em conta. São muitas variantes. Não vale de nada escolher ter filhos. Isso implica, se calhar, a saúde mental da criança e a nossa própria saúde mental, porque não é só sobre se nós estamos bem ou não com aquela escolha, também é sobre se a criança vai ser bem educada, vai ser bem tratada, vai ter a melhor base para crescer e para se desenvolver. Não é só sobre o que nós queremos, é também sobre a vida de outra pessoa. É muito bonito imaginar toda a fofura que é ter uma criança e exibi-la para as nossas pessoas e tudo mais, mas vocês já pararam para pensar nos efeitos psicológicos que podem advir de uma pessoa que não é de todo desejada? É complicado. Eu muitas vezes disse a muita gente da minha família exatamente o que eu disse aqui. Um filho não se faz sozinho. É preciso ter alguma organização financeira, é preciso ter uma casa bem estruturada, é preciso muita coisa organizada. E muita gente respondeu-me que se eu estiver à espera para ter isso tudo bem alinhavado, eu não vou ter filhos. E eu por dentro penso para mim, se calhar até é o melhor. Porque se eu sentir que não tenho as bases para passar a uma criança, o que é que ela está aqui a fazer sequer? A conclusão a que chego, portanto, é que se calhar eu não quero assim tanto ter filhos. Pelo menos para mim não faz sentido, com os meus 25, só agora perto de concretizar muitos planos, muitos sonhos, eu não quero prescindir disso. E chamem-me egoísta, façam o que vocês quiserem, é um problema vosso, é a vossa maneira de pensar sobre a minha vida e não a vossa, que se calhar tem que ser considerada por vocês. E não se eu estou certa ou se estou errada dentro do paradigma social. Porque não existe isso de estar certo ou de estar errado. Aliás, eu acho que é sobre se faz sentido ou não. Faz sentido para a minha realidade querer ter filhos? Se calhar não. Vamos supor que eu até me envolvo com alguém, tenho uma relação duradoura com alguém que quer muito ter filhos e se sente pronto para ter filhos, mas eu não. Ou eu estou efetivamente pronta e a pessoa não está pronta. Primeiro de tudo, tem que ser comunicado, tem que ser discutido, tem que ser posto em cima da mesa os prós, os contras, as vantagens e desvantagens, tendo em conta aquela situação em questão. Mas se eu me envolver com alguém que queira ter filhos, eu também tenho que perceber se é alguém por quem estou disposta a abdicar da minha vida, porque podem-me vir com falinhas mansas, podem-me vir dizer que não, porque tu podes ter filhos e continuar a viver a tua vida, mas as coisas não são bem assim. Daquilo que eu observo, as mães que realmente conseguem continuar a viajar e a fazer as suas vidas, das duas uma, ou já têm a vida financeira bastante orientada e podem se dar ao luxo de ficar em casa com os filhos e de os entregar a alguém para tomar conta deles enquanto elas estão fora, o que também pode trazer bastante consequências para a relação entre mãe e filho.
aquele momento gigante que vou ter de recortar do episódio. Era barulho de água, já agora. Ou então são pessoas irresponsáveis, mega negligentes, que estão-se completamente a cagar para o facto de terem uma criança da qual cuidar, porque parecendo que não, às vezes uma ausência de uma semana para uma criança se calhar tem um impacto gigante do qual nós não estamos a par. E por aí vai, porque na maior parte das vezes as mães que são mães, às vezes por decisão, outras vezes por acaso, são pessoas que eu observo que realmente tiveram de abdicar das suas vidas. E eu não estou a dizer que seja impossível de conciliar uma faculdade ou um trabalho com se ter um filho, mas está, e para quem gosta de estatísticas, está estatisticamente comprovado que a carreira das mulheres numa empresa tende a decrescer ou a nunca existir quando elas são mães, porque as oportunidades deixam de ser as mesmas, porque a entidade patronal não apoia como deveria, porque se tu queres ser mãe ou se tens filhos, tu não vais conseguir dedicar-te a 200% à empresa, portanto também não vamos ter lucro a partir de ti. Há países que não têm uma estrutura económica e social que dê apoio aos pais, e tanto falo tanto da mãe como do pai, porque é muito bonito darem a cena da maternidade e da parentalidade. Enfim, vocês sabem o nome, eu é que não me estou a lembrar. É tudo muito bonito pensar que existe a possibilidade da mãe e do pai poderem ficar em casa a cuidar dos seus filhos, mas também há países que não permitem que os homens tirem essa licença de paternidade e se tirarem é por poucos meses e não fiquem a pensar que isso também é muito positivo para a criança, porque sendo apenas uma pessoa a trabalhar para sustentar uma casa inteira, a pessoa tem que trabalhar mais do que é suposto, mais horas, para poder ganhar mais, para servir 3 bocas e uma casa inteira, independentemente do tamanho. E isso é super negativo porque a estrutura emocional não existe. E se existir é sobre muito stress, muita ansiedade, muitas preocupações. E ou todos vivemos assim numa alucinação coletiva em que nada disto é pensado de todo, ou então estamos todos muito conscientes de que a maternidade e a paternidade, a parentalidade no geral, é sim uma equação importante a ser estudada e ainda assim escolhemos não cuidar do assunto com o amor e o carinho que ele precisa. Porque ter um filho é perguntarmos: estamos dispostos a abdicar disto? Estamos dispostos a abdicar das nossas carreiras, do nosso salário, do nosso sustento, das horas de qualidade em família, saúde mental, uma relação que outrora era saudável e que deixou de ser porque se vai deteriorando com o tempo. E não, a culpa não é da criança que vem ao mundo, mas sim da organização que os pais têm ou deixam de ter para que a criança venha ao mundo. Muitas dessas organizações financeiras, pessoais, não têm como existir porque as prioridades são completamente diferentes. Há realidades e realidades. Há pessoas que têm filhos e por muito que se tenham esforçado ao longo da vida para trabalhar para ter um salário, não têm ou nunca tiveram a possibilidade de poupar porque não sabiam que podiam poupar e investir e por consequência não têm dinheiro para o momento da parentalidade. Há casais que estão muito no bem bom e de repente a mulher engravida e o homem desaparece. Há casos em que a mulher dá à luz e desaparece da vida do pai e da criança. São muitas variantes. Há gestões que não dão para ser feitas com esta minuciosidade toda, que seria o ideal, mas é bastante utópica, porque as nossas vidas são... Epá, não dão para ser 100%, 200% organizadas, mas
pelo menos o básico tem que ser pensado, tem que ser considerado, tem que ser conversado e estudado entre duas pessoas. Porque eu não vou querer que o meu filho tenha uma mãe desorganizada, que ainda não sabe o que quer, e se sabe aquilo que quer, ainda não chegou lá a 100%, e se ainda não chegou lá a 100%, também ainda não tem os meios financeiros e estruturais para que a criança venha ao mundo, e também não quero dar um pai que é um frustrado de primeira por variadas razões e tem problemas que depois se demonstram no momento da parentalidade, porque era uma responsabilidade que não queria, mas também nunca teve a capacidade de comunicar que não queria e vice-versa. Portanto, ter filhos é uma questão bem sensível. Mas eu acho que a maneira como encaramos esta questão, enquanto sociedade e na generalidade, é a maneira como muitos de nós encaram outras questões da sociedade, mas acerca das quais não falamos, porque falar de um assunto que magoa, que chateia, que implica muita reflexão, é admitir que se calhar não dominamos assim tão bem. É admitir que temos as nossas qualidades menos boas a saltitarem para fora. Implica também admitirmos que se calhar não temos todas as capacidades para que determinada coisa aconteça. E sim, é um trabalho complicadérrimo, debatermos com o nosso ego e admitirmos que se calhar até temos mesmo muita coisa para melhorar nas nossas vidas. Mas como é que queremos ser melhores humanos? Como é que queremos evoluir enquanto espécie se nem sequer nos damos ao luxo de sermos honestos connosco mesmos? É muito complicado, não é? É tipo... é desafiante, é muito desafiante. Por isso é que este vídeo de 15 minutos, 20 minutos deu-me muito que pensar. Não é em vão que eu já estou há 25 minutos a falar sobre o assunto enquanto faço um crumble de maçã. É bom que a minha chávena não se parta no forno, mas como ela é de cerâmica, acho que se vai aguentar. E pronto, olha, sobre ter filhos. Ter ou não ter? E se tivermos, porquê? Porque este argumento de que deveríamos ter filhos para ter quem cuidar de nós no futuro é muito egocêntrica. Ou seja, tu queres trazer um ser humano ao planeta porque queres que alguém se responsabilize por ti no futuro. Mas isso faz algum sentido? Faz-me lembrar uma notícia que vi há umas semanas, enquanto estava a jantar, de uma senhora que fez 105 anos, ou uma coisa assim parecida, e uma das legendas da notícia era: a senhora de tal fez 105 anos, não tinha filhos, nunca teve filhos, ou uma coisa assim parecida. E eu fiquei a olhar para a televisão, com os olhos semicerrados, como estou neste momento, enquanto puxo a memória, a pensar para mim: mas como é que isto é relevante sobre a vida da pessoa? A mulher tem 105 anos no planeta Terra, é um fucking século. Ela acompanhou na boa muitas reviravoltas que aconteceram no planeta. As guerras, ou pelo menos o fim de uma delas, o fim da ditadura em Portugal, um monte de tretas do planeta Terra. É grande enciclopédia de conhecimento. Deve saber imensas receitas e imensas formas de cozinhar um alimento. Deve saber mil e um truques. Hora de jardinagem, hora de carpintaria, hora de outra coisa qualquer. Porque são 100 anos num fucking planeta cuja a média de vida é tipo 80, 90 anos. E o que eles decidiram destacar na notícia foi: fulana de tal nunca teve filhos. Porra! E depois eu olhei para a imagem e a senhora estava rodeada, eu não sei se era num lar, se era em casa, mas provavelmente seria num lar. Ela estava sentada na mesa a apagar as velas, rodeada de gente. Sejam familiares, sejam cuidadoras, sejam outras amigas. E outro questionamento que veio ao de cima: ok, ela nunca teve filhos, mas ela não está sozinha. Ela está rodeada de gente que escolheu
partilhar aquele momento de aniversário com ela, que estão ali a celebrar com ela mais um ano de vida, e ela nunca teve filhos. Ou seja, este argumento de que temos que ter filhos para termos quem cuidar de nós no futuro é balelas. É super balelas. Nós não precisamos de ter filhos para termos quem cuide de nós no futuro. Se nós formos boas pessoas, dentro do que isto puder significar para todos nós, se nós cultivarmos boas amizades, se nós formos bons amigos, bons companheiros, não é? Se nós formos bons profissionais, se nós formos bons para nós mesmos, se nós tivermos a consciência para saber estar no sítio certo, à hora certa, com as pessoas certas, não no sentido de usarmos alguém, se bem que acabamos sempre por usar alguém nas nossas vidas e quem disser que não está a ser mentiroso. Se nós soubermos cultivar boas relações, nós não vamos acabar a nossa vida sozinhos. Então para que colocar esta responsabilidade numa pessoa que nem sequer existe, que vindo ao mundo vai sofrer um monte de expectativas, pressões, exigências, porque alguém, algures, decidiu, na sua insegurança, na sua incapacidade de reflexão, trazer um ser humano ao mundo, só para ter quem cuidar de si no futuro. Ai, a sério, eu fico parva quando eu ouço e leio estas coisas, porque também não vale de nada alguém ter um filho para cuidar de si se essa pessoa também não souber estabelecer uma relação de amor e carinho com o filho. Porque a probabilidade de uma relação tóxica da qual o filho se dê conta ir para a frente é muito baixa. Porque o filho, quando se der conta de que está numa relação tóxica, a tendência vai ser de saltar fora e de nunca mais querer ver a cara da velha ou do velho que o trouxe ao mundo, por muito que utilizem o argumento de mas eu trouxe-te ao mundo, eu abdiquei de muita coisa, eu dei-te a minha vida, não sei o quê, não sei o quê. Do que é que vale trazer ao de cima estes argumentos se a pessoa não soube cuidar do filho que tinha, que tanto queria trazer ao mundo para cuidar de si na velhice? A sério, esta questão tem imensas camadas, mas a conclusão a que chego é, neste momento, nos meus 25, não faz sentido ter filhos. Para mim. Eu tenho amigas que já vão no seu segundo ou terceiro filho, muitas delas infelizes nas suas relações amorosas, outras super felizes e contentes, e respeito cada uma delas, porque foi uma escolha que elas fizeram, ou então não, mas independentemente de terem escolhido ou não carregar o filho na criança, escolheram, não é? Consciente ou inconscientemente, trazer a criança ao mundo, porque felizmente ainda vivemos num país que permite o aborto, embora deva ter algum custo, não sei, mas é a escolha delas. E elas escolhem todos os dias serem mães ou terem filhos, porque são coisas diferentes. Ser mãe e ter filhos são coisas diferentes. Não sei se alguma vez paraste para pensar sobre o assunto, mas ser mãe é estar disposta, ou ser pai, é estar disposto a entregar o melhor e o pior de nós a um ser humano, é dedicarmos o nosso tempo, o nosso conhecimento, os nossos recursos para que aquele ser humano cresça num ambiente o mais saudável possível. Ou seja, nós estamos a assumir aquele papel como uma responsabilidade. Ter filhos já é algo mais possessivo. Ele é meu filho, entendem? É querer possuir alguma coisa, que no caso é um ser humano, e que foge muito da questão da responsabilidade. Por isso, se nunca tinhas pensado nisto, é um convite que faço. Passando ao outro vídeo, porque é que não recebemos mais do que os nossos pais? Epá, é um tema que já quero abordar há bué de tempo e que se calhar não vou abordar com tanta profundidade aqui, porque implica estudar um pouco sobre o assunto, mas tem muito a ver com nepotismo, meritocracia, mobilidade social, estarmos ou não no sítio certo à hora certa. Infelizmente há muita gente que escolhe ignorar as questões étnicas, de género, sexualidade, escolhem evitar pensar no assunto como
uma das razões para muita gente não ter ou não viver determinadas experiências porque acham que é uma desculpa para que as pessoas não façam nada e porque nós não podemos ver só a cor, não podemos olhar só para orientação sexual, porque somos todos seres humanos. E lamento informar que eu, pelo menos, defendo que somos todos humanos, no sentido de ser ridículo ver gente que maltrata alguém por ter uma característica diferente da sua, que obviamente usa como exemplar, mas lamento informar que, apesar de sermos todos humanos, as nossas características dispares são exatamente as mesmas características que fazem com que a nossa sociedade não funcione muito bem, porque alguém, alguns no tempo, decidiu que havia um modelo de pessoa ideal a ser seguida e que quem não entrasse nessa caixa seria ostracizado, aniquilado, maltratado. E como se tornou senso comum, a verdade é que muita gente negra não tem as mesmas oportunidades que as pessoas brancas, heterossexuais, homens, cis. Quanto mais ouço isto, melhor percebo como é verdade. As pessoas que têm uma religião diferente não têm as mesmas oportunidades. Orientação sexual, idem. E lamento imenso que muita gente inteligente não perceba que isto é real, isto é palpável. Apesar de. E não me venham com o argumento de como é que podes dizer que a comunidade negra não tem tantas oportunidades que os brancos? Se eu vou ali ao supermercado, se eu vou ali à loja, se eu vou ali ao Rancho Parta e encontro uma pessoa preta a trabalhar. Qual é que é realmente a proporção entre as pessoas negras e as brancas que trabalham naquele local? Será que as funções são exatamente as mesmas? E se forem as mesmas, como é que as pessoas são tratadas quando apresentam ideias, quando precisam de falar, quando dão feedback? Será que o tratamento é o mesmo? Há casos, obviamente, né, em que as coisas até correm bem e funcionam, mas há muitos casos em que não. E é exatamente por causa desses casos que não funcionam muito bem que muitos de nós não recebemos mais do que os nossos pais, porque as oportunidades não são as mesmas. E tem muito a ver também com a mentalidade que nos é transmitida ao longo do nosso crescimento. Porque se nós crescemos num ambiente em que os pais, independentemente do que os colocou naquela situação, em termos de etnia, religião, yada, 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 se os nossos pais nos dizem que estudar não vale a pena, que o que vale a pena é trabalhar 12 horas por dia para fazer dinheiro, para pôr comida na mesa, para pagar contas, e que estudar é coisa de gente rica, se nós temos pais que não percebem patavina de literacia financeira, não sabem poupar, não conseguem guardar dinheiro e transmitem essa educação para os filhos, a não ser que os filhos consigam quebrar esse ciclo, qual é que é a probabilidade daquela criança que se faz adolescente e posteriormente adulta querer ir para a faculdade, querer aprender sobre investimentos, querer sair do ambiente tóxico em que está, que não o permite desenvolver-se e crescer, em comparação, se calhar, com um ambiente em que, de geração em geração, há muita riqueza, a maior parte dela feita às custas de pessoas que trabalham para que aquela riqueza cresça sem poderem usufruir nada ou quase nada. Pessoas que crescem nessa riqueza, nessa abundância de riqueza, que os pais estudaram e incentivam os filhos a estudarem também, a ir para a faculdade, a procurar as melhores oportunidades, que têm cunhas. Eu li um dos comentários, aliás, eu vi aquele vídeo e depois vi um Reels no Instagram, assim uma parodiazinha, mas muito verdadeira, sobre antigamente pessoas que tinham uma licenciatura ou um mestrado e tinham altas casas, altos carros, tudo luxo, em comparação com 2023, em que o pessoal tem 2 licenciaturas, 3 mestrados, 5 pós-graduações, MBAs, MBAs e coisas assim do género e estão a mendigar na rua. Epá, se calhar isto também tem muito a ver com o alimento que damos ao capitalismo enquanto estrutura económica e social, não é?
Porque se nós continuarmos a alimentar os bolsos dos outros, que acaba por ser inevitável, não é? Como é que nós vamos acabar por ganhar mais do que os nossos pais? Se hoje em dia é tudo por cunhas. Pois era o que eu estava a dizer, que eu li num dos comentários que o grau de licenciatura é saber lamber o cu ou então ter cunhas. Porque sem cunhas não se vai a lado nenhum. E agora dizem-me, mas uma pessoa que se esforça 24 horas por dia, 7 dias por semana, que realmente estuda e tem não sei quantos graus de mestrado e doutoramento e o resto que o parta, como é que essa pessoa não tem tantas oportunidades que outra que nem o secundário terminou? Epá, temos que olhar para a vida da pessoa à lupa, não é? Porque se a meritocracia existisse, todas as pessoas que se esforçam para determinadas coisas teriam acesso a essas oportunidades. Às vezes não é falta de esforço, às vezes é mesmo um conjunto de pessoas que, mesmo encarando aqueles esforços e que merecem o seu devido crédito, não abrem as portas. E não nos podemos esquecer de que há pessoas que realmente têm influência neste planeta. E basta alguém, basta uma pessoa influente não gostar de outra que se está a se esforçar para ter um determinado lugar, para que ela infecte todas as outras que poderiam abrir as portas para que elas não as abram. Então a meritocracia existe? Não, infelizmente não. O nepotismo, por seu turno, está sempre a bombar, porque vamos, por exemplo, ver os atores. Há muitos filhos de atores e cantores que acabam por ser atores e cantores também. Ora por influência dos pais, ora por puro gosto e admiração. E porquê que para essas pessoas é mais fácil construir uma carreira? Porra, é só olhar para o histórico. Porque o pai já é cantor, o pai tem conhecimentos, o pai tem influências, o pai tem contactos. Ou a mãe, ou o tio, ou a avó. E se aquelas pessoas têm contactos, aquele terreno está muito mais fácil de ser percorrido do que para alguém que descobriu de um dia para o outro nos subúrbios de um país qualquer que gosta de fazer música, tem jeito para aquilo, feliz ou infelizmente já existem as redes sociais que facilitam a partilha e o alastramento destes talentos e que lhes permite fazer dinheiro, se calhar tanto quanto ou mais do que pessoas que já vêm com um histórico de família rica. Mas se não fosse pela internet, talvez aquela pessoa do subúrbio que tem tanto jeito quanto alguém que já está super up na carreira, se calhar não vai ter as mesmas oportunidades. E também não nos podemos esquecer que em cada indústria, em cada área do saber, há sempre um padrinho, uma madrinha, há sempre um mecenas, no fundo. E se nós não tivermos os nossos mecenas, se não conhecermos os nossos mecenas, se não tivermos os nossos contactos certos, pelo menos, nós não avançamos. Portanto, é muito bonito, sim, a ideia de conseguirmos as coisas por nós mesmos, mas também temos que ser um pouco realistas e aceitar que sem contactos nós não vamos a lugar algum. E isto também faz muito atrito com a questão da meritocracia, porque até que ponto é que, por mérito ou não, alguém merece estar numa determinada posição, seja numa empresa, num grupo, o que seja, se teve um contacto. Até que ponto é que um contacto é também do percurso da meritocracia e vice-versa. E isto poderia dar mais 50 horas de conversa, mas também não me vou alongar muito porque o crumble já está a começar a cheirar e eu quero comer o crumble antes de sair de casa, porque hoje tenho que assistir a uma conferência. Não tenho, quero assistir a uma conferência que está a ser organizada pela minha faculdade sobre segregação urbana, que é um dos temas que quero explorar nos próximos tempos, porque mexe muito com estes temas que eu acabei de falar. Porque uma pessoa que está segregada urbanamente não tem as mesmas oportunidades do que quem vive perto dos serviços, do emprego, da escola, etc, etc. Porque às vezes o tempo de viagem é o suficiente para desgastar alguém e para lhe trazer ou não incentivo para fazer ou concretizar os seus objetivos de vida. E depois também eu quero compreender
este tema junto com outro, que não vou revelar por enquanto, porque o outro fez-me pensar até que ponto é que esta preocupação é uma solução para a segregação urbana ou, pelo contrário, se não é um intensificador da segregação urbana. Este episódio, olha, se a qualidade estiver tão boa quanto eu estou aqui a imaginar, assim como as edições, tirar os sons de fundo, vai estar maravilhoso. Eu estou a curtir bué de estar aqui a falar, porque realmente são assuntos que me interessam e fazem todo o sentido na minha cabeça. Eu mencionei no início do episódio sobre mobilidade social e acaba também por encerrar estes temas que explorei, porque a mobilidade social nada mais é do que sair de um patamar social, de um estatuto social para outro, e como é que essa mobilidade é ou não facilitada tendo em conta as questões sociais e que estão a ser estudadas no caso em específico. Eu li ou ouvi sobre isto em Sociologia Urbana, algures, e que explicam todo o contexto em que vivemos atualmente. Mobilidade social, sair da pobreza para a média riqueza ou para a riqueza exponencial, sair da super riqueza para a média ou então descambar para a pobreza total. O que influencia esta mobilidade e que explique porque é que a sociedade está como está. Isto é tudo história. Isto implica ler sobre muita coisa na história e ver que, no fundo, nós continuamos a alimentar determinados rituais, consciente ou inconscientemente, que estão na gênese daquilo que se diz sociedade. Isso é bem interessante. Enfim, espero que tenhas gostado, espero que te tenha ajudado de alguma maneira. Qualquer dúvida, questão, sugestão, podes enviar para o congressobotânico@gmail.com. Vou deixar aqui o link do meu blog, o meu Instagram artístico, o link do meu livro, o link da newsletter, caso queiras apoiar este projeto, para que eu venha aqui mais vezes falar sobre tudo e sobre nada. Vou deixar o link do Buy Me a Coffee e por um valor que achares adequado, podes pagar-me um chazinho que eu hei de fazer muito bom uso dele. Vou aproveitar o meu crumble de maçã com farinha de grão, amêndoa e arroz. Vamos ver como é que o crumble vai ficar, porque uma vez experimentei fazer com farinha de lentilha e foi uma completa desgraça. E convido-te seriamente a pensar sobre os assuntos que eu trouxe hoje. Pelo menos a mim, fizeram-me refletir bastante, não é? Que eu estou aqui há 50 minutos. E é muito interessante questionarmos-nos realmente se queremos aderir à parentalidade, como é que queremos aderir à parentalidade e porque é que muitas oportunidades das nossas vidas existem ou não. Beijinhos e abraços, vemo-nos por aí.